Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 4 ações excelentes pagadoras de dividendos, mas não são aquelas ações que a gente observa apenas o dividend yield para colocar na carteira. Muito além disso, eu vou compartilhar com vocês uma tabela que eu fiz com 8 parâmetros para além de dividend yield, que é um critério também interessante, a gente analisar outros fatores que falam sobre a saúde da companhia. Então, é importantíssimo que você, principalmente que gosta de receber dividendos com as suas ações, prestar atenção e olhar com carinho as 4 ações e ainda mais os pormenores, os 8 parâmetros que eu pontuei em cada uma dessas empresas. Tudo bem? Então, a única coisa que eu já quero te pedir nesse início de vídeo é para você já deixar aquele like de confiança para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreve no canal, se perceber que em algum momento eu te agreguei de alguma forma. Toda semana eu venho trazendo aqui, conteúdo sobre finanças e investimentos. Ativa o sininho das notificações e vamos embora pro vídeo. Para já ativar o seu modo investidor, responde aí o nosso Beca Quest. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Benjamin Graham é conhecido por criar o método do letra A, preço teto em torno dos 6%, letra B, preço justo ou letra C, preço médio. E aí, coloca aí nos comentários qual é esses 3 o método utilizado por Benjamin Graham. Coloca aí que eu vou ver todos os comentários. Vamos lá, pessoal. Eu separei aqui 8 parâmetros que nós precisamos observar em cada uma dessas empresas. Então, claro que as 4 que eu selecionei aqui para vocês, que são boas pagadoras de dividendos, se encaixam perfeitamente em todos esses indicadores aqui da nossa tabela. Então, percebam o seguinte, o dividend yield, que é o primeiro indicador que a gente vai observar, essas empresas precisam ter no mínimo 6% de dividend yield como critério. O critério máximo nesse indicador eu não coloquei nenhum valor específico, até porque vai ser muito importante nós olharmos os demais indicadores. Na teoria, quanto maior o dividend yield, melhor vai ser para o bolso do acionista. Porém, prestem muito atenção nesse indicador e nunca o observe de forma isolada. Sempre analise uma empresa observando de forma conjunta os demais indicadores. Tudo bem? E para quem não sabe, dividend yield mostra exatamente o rendimento obtido por uma ação através dos proventos que ela distribuiu nos últimos 12 meses. Outro indicador que nós iremos analisar é o preço sobre o lucro. O critério mínimo que nós vamos analisar é 3 vezes e o critério máximo até 10 vezes, porque aí esse indicador, em termos gerais, demonstra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa, onde aqui em cima está o preço atual da companhia, que é a cotação disponível no momento, e o lucro obtido pela ação. Ou seja, um PL de 2 significa que você está pagando R$2 para cada R$1 de lucro líquido da empresa. Percebem? E aí, pessoal, prestem atenção, porque esse indicador muito elevado acenda um alerta na sua cabeça que essa empresa possivelmente possa ser que esteja cara demais. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O próximo indicador é o ROI. O critério mínimo a ser observado vai ser de 12% e o máximo aqui a gente também não colocou. Então percebam o seguinte, esses indicadores que nós só colocamos uma setinha aqui de forma prática, nesses indicadores específicos para você entender, quanto maior, melhor. Tudo bem? Para quem não sabe, esse indicador mede o retorno sobre o patrimônio líquido. Então é interessante um valor acima de 12%, porque quanto maior esse indicador, melhor é o retorno que eu e você estamos recebendo sobre o investimento que nós fizemos, e essa divisão é o lucro líquido da companhia através do patrimônio líquido. Outro ponto para falar da eficiência da empresa é sobre margem líquida, pessoal, que indica quanto da receita é convertida em lucro. Dessa forma, o critério mínimo que nós analisamos foi que essas
empresas precisariam ter, no mínimo, 10% de margem líquida. Outro ponto aqui, pessoal, é sobre a dívida líquida sobre o patrimônio e dívida bruta sobre o patrimônio. Olhando a dívida líquida sobre o patrimônio, o critério está entre 0 e menor que 1, e a dívida bruta sobre o patrimônio, critério de 0 a 1,5 vezes. Tudo bem, aqui a gente vai entender essa questão de endividamento da companhia. Outro ponto a ser analisado é o crescimento da receita em 5 anos. Essas companhias têm que ter, no mínimo, 10% de crescimento de receita. E o último indicador que a gente vai analisar é a liquidez diária, a facilidade de o ativo ser comprado e vendido mais facilmente no mercado de ações. Então, o que a gente vai olhar aqui, o critério mínimo dessa liquidez diária é 2 milhões. Esses são os indicadores e parâmetros que nós iremos observar. E bora pessoal, saber qual é essa primeira empresa que preenche todos esses critérios e que é uma excelente pagadora de dividendos. Vamos lá. A primeira empresa que eu trouxe para vocês é a Metal Leve, uma companhia alemã fabricante de peças automotivas e atualmente dispõe de unidades em muitos países, passando por, além do Brasil, Estados Unidos, Índia, México e China. De código LEVE3, essa companhia está custando nesse momento R$ 31,43. Nos últimos 12 meses, tem uma variação negativa de 15,12%, está com seu PL abaixo de 7 vezes. A gente já comentou aqui sobre esses indicadores iniciais. Se tiver alguma dúvida, é só voltar no início do vídeo e entender de forma bem detalhada, tudo bem? Então aqui, em menos de 7 anos, você tem que investir na Metal Leve novamente em seu bolso. O P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está em 4,33 e o Dividend Yield, que a gente conversou, está em 25,27%, um baita Dividend Yield. Mas aí surge um questionamento agora. Tudo bem, esse Dividend Yield realmente está bem elevado, mas será que a empresa sempre pagou porcentagens tão elevadas? Vamos analisar agora o histórico desses indicadores. Vamos lá. Se a gente for olhar a companhia num período base de 5 anos, percebam aqui comigo que, considerando o preço teto e margem de segurança dos 6% trazido por Décio Bazin, onde ele dizia basicamente que empresas boas pagadoras de dividendos teriam que pagar no mínimo 6% de dividend yield num período de tempo que a gente está observando aqui de 5 anos. E se a gente for olhar, o yield médio anual da Metal Leve é 11,14% e assim satisfaz com tranquilidade, trazendo um preço teto de R$ 58,70 e uma margem de segurança acima de 85%. Então percebam aqui comigo que no ano de 2023, a Metal Leve pagou R$ 10,33 de proventos, onde apresentou um excelente pagamento se a gente considerar aqui todos os outros anos da companhia. E se a gente olhar o radar de dividendos inteligente para a Metal Leve, percebam que, com base em seu histórico de proventos, o radar de dividendos inteligente projeta quais os possíveis meses de pagamentos de proventos da companhia no futuro. E olhando a data de pagamento, a companhia, de acordo com esse radar, paga em maio e dezembro, 2 vezes ao ano. Olhando outros critérios, percebam que a empresa está com payout de 164,56%, está com a margem líquida acima de 15%, está com um ROI de 66,25%. Tudo isso a gente comentou no início do vídeo e a empresa, até o momento, se encaixa perfeitamente nos nossos parâmetros. Para quem não sabe aqui, eu não comentei no início do vídeo payout, que eu citei. O que seria o payout? Esse indicador mede o quanto do lucro líquido da empresa foi pago aos acionistas em forma de proventos. E eu gosto desse indicador a partir
de 25%. Além disso, olhando a questão de endividamento que nós citamos, a dívida líquida sobre o patrimônio abaixo de 1 e a dívida líquida bruta sobre o patrimônio 1,04. Então, observem que, voltando à planilha desses parâmetros, nós temos aqui tranquilamente a empresa batendo todos os critérios que nós estamos analisando até agora. E se você quiser essa planilha de parâmetros, coloca aí nos comentários que eu dou um jeito para te enviar. Beleza, pessoal? Vamos lá. A gente ainda precisa observar o crescimento da receita nos últimos 5 anos e também a liquidez diária da companhia. Se a gente olhar o CARG da receita em 5 anos, está em 11,15%. E analisando ainda o crescimento da receita líquida e do lucro, observe aqui comigo o gráfico. De 2014 até 2020, a empresa praticamente não teve tanto crescimento em relação à receita nem em relação ao lucro. A partir de 2021 até os últimos 12 meses, ela vem apresentando aumento de receita líquida. Percebam que nos últimos 12 meses nós tivemos uma leve queda se a gente comparar aqui a 2023. Analisando de forma mais minuciosa o gráfico do lucro líquido, a gente percebe que houve uma diminuição nos últimos 12 meses comparado ao ano de 2023. Quanto exatamente diminuiu no seu último resultado? Vamos observar agora. E aqui a gente já observa que o lucro da Metal Leve cai pela metade no segundo tri de 2024. E o último parâmetro que a gente vai analisar é a liquidez média diária. Se a gente olhar a Metal Leve em relação a esse indicador, percebam que a liquidez média diária da companhia é de 13 milhões, o que satisfaz todos os parâmetros que a gente selecionou aqui em nossa planilha. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. E a segunda empresa da nossa lista, não tem jeito, é o nosso Banco do Brasil, de código BBAS3, custando R$ 29,21. Quem pegou o Banco do Brasil a R$ 26,00, tá com certeza com a sua carteira bem no positivo, com a setinha verde lá para cima. Tem uma variação nos últimos 12 meses de 30,80%, uma variação positiva. Está com seu PL abaixo de 6 vezes, o PVP 0,94, ainda é uma ação que está descontada olhando esse critério, e está com seu dividend yield 8,29%. E, segundo estimativas da XP, o Banco do Brasil vai pagar 13,9% de dividendos em 2024. É claro que é uma projeção e é muito importante esses estudos, até porque, deixa eu mostrar aqui para vocês, quando a gente observa aqui, ó, esse dividend yield das ações, pessoal, ele reflete o passado, tudo bem? Reflete aqui os últimos 12 meses e é importante sim a gente olhar o passado dessas ações, mas não é um ponto determinante. Todavia, com os estudos certos, os profissionais conseguem nos dizer a projeção de pagamento em relação às empresas. E o Banco do Brasil, a projeção é que continue sendo uma boa pagadora de dividendos, inclusive aumentando esse dividend yield. Olhando o Banco do Brasil ao preço teto e margem de segurança, observando o período base de 5 anos, o preço teto seria de R$ 3,63, e como atualmente nós estamos com quase R$ 30 da cotação do Banco do Brasil, não tem margem de segurança positiva em relação ao critério de Bazin. Ok, pessoal? E eu já quero perguntar a vocês, o que é que vocês estão fazendo, vocês investidores do Banco do Brasil? Vocês estão comprando ações a esse valor, acima de R$ 29,00, ou estão fazendo caixa para esperar aqui a ação cair novamente para no mínimo os R$ 26,00 que ela bateu? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Olhando mais indicadores, o Banco do Brasil está com payout de 43,4%,
13,10%, uma margem líquida de 12,16%, um ROI de 18,08% e um CARG de receita de 15,66%. Observando receitas e lucros, o Banco do Brasil vem se mostrando resiliente desde 2021 até os últimos 12 meses, crescimento de receita, crescimento de lucro, vem também aumentando seus dividendos. Um banco, na minha opinião, excelente. Eu tenho um vídeo só do Banco do Brasil falando sobre a estratégia de se aposentar com esse banco. Eu vou deixar aqui o link na descrição para depois você assistir. Tudo bem, pessoal? E o outro critério que a gente também precisa analisar nos 8 parâmetros pontuados, a liquidez média diária é de 441,30 milhões. Uma baita liquidez diária, a gente não tem nem o que comentar em relação a isso. Se a gente fosse olhar no critério de melhores empresas, as duas ações que a gente falou, que foi a Leve3 e Banco do Brasil, na Magic Fórmula de Joel Greenblatt, percebam aqui comigo que das mais de 200 empresas analisadas na plataforma, a Leve3 está na posição de número 16 no critério de Joel Greenblatt e o Banco do Brasil na posição 82. Analisando também o ranking do valor intrínseco em relação à fórmula de Graham, percebam aqui comigo que o Banco do Brasil está na posição 19 e a Metal Leve na posição 114. E a terceira ação que paga muitos dividendos é a Transmissão Paulista, uma empresa transmissora de energia elétrica. E código TRPL4 está custando R$ 25,13. Tem uma variação positiva nos últimos 12 meses de 7,68%. Está com seu PL de 6,18 e o seu P sobre VP 0,89 e o seu dividend yield de 8,77%. Analisando o preço teto da TRPL4, segundo o método de Bazin, seria R$ 31,81, tendo potencial de rentabilidade de 26,99%. Olhando o histórico da Transmissão Paulista, percebam que o seu yield médio em 5 anos é 8,13%. Se a gente for olhar aqui os dividendos pagos em 2023, a companhia pagou R$ 2,20 de proventos. Olhando o radar de dividendos da TRPL4, a data de pagamento, de acordo com essa ferramenta, se dá 3 vezes ao ano, no mês de janeiro, abril e novembro. Olhando outros indicadores, a Transmissão Paulista está com payout de 54,37%, uma margem líquida de 39,21%, um ROI de 14,36%. Tanto a dívida líquida quanto a dívida bruta sobre o patrimônio está abaixo de 1 vez. E o CARG de receita em 5 anos é de 15,56%. Olhando o gráfico de receitas e lucros, percebam que a gente tem aqui uma tendência de crescimento a partir de 2020 até os últimos 12 meses. Se a gente olhar aqui a receita da companhia, se a gente trouxer uma informação mais recente desse lucro líquido, cresce 62,9% e atinge, nesse segundo TRI de 2024, 425,6 milhões. E isso se deu porque a companhia elevou seus investimentos em novos projetos, ações de reforços e melhorias. Em relação à liquidez média diária, a companhia bate tranquilamente o nosso parâmetro acima de 105 milhões de liquidez diária. Olhando como a Transmissão Paulista se comporta no ranking, perceba que ela está na posição 56, ocupando nesse ranking a segunda ação entre Metal Leve e Banco do Brasil. Já no ranking do valor intrínseco de Graham, a Transmissão Paulista está na posição 26 das mais de 200 empresas, porém, olhando entre Banco do Brasil e Metal Leve, ela está na segunda posição, apresentando uma maior margem de segurança. A nossa quarta ação e última da lista é a Petrobras. É aquela ação ou você ama ou você odeia. De código PETRI4, ela está custando nesse momento R$ 38,20. Tem uma variação positiva de 40,36%. O seu PL abaixo de 7 vezes, PVP 1,35 e o seu dividend yield 16,49%. Está com payout de 123,41%, uma margem líquida de
15,78%, um ROI acima de 21%, a dívida líquida sobre o patrimônio e a dívida bruta sobre o patrimônio abaixo de 1 e o seu CAGR de receita em 5 anos 10,55%. Olhando o histórico de dividendos da companhia, percebam que o dividend yield médio em 5 anos é 21,86%. Em 2022 foi quando a gente teve o maior pagamento de dividendos. A companhia pagou 16,66 centavos. Em 2023, R$ 7,20 de proventos. E segundo o nosso radar inteligente para Petri 4, a Datacom se dá 3 vezes ao ano e as datas de pagamento se dá em maio e junho. Olhando o preço teto de acordo com o método de Bazin, seria R$ 116,73, com um potencial de rentabilidade de 202,81%. Olhando agora as informações sobre a companhia, a liquidez média diária da Petri 4, 1,21 bilhão, uma excelente liquidez média diária e que bate todos os nossos parâmetros. E agora, olhando o Petrobras no ranking da Magic Formula de Agreement, ela se encontra na posição número 13 das mais de 200 empresas analisadas. Dentre a Metaleve, a Isacetep e o Banco do Brasil, ela se encontra na primeira posição. Então observem que essas 4 ações, excelentes pagadores de dividendos, ainda se encontraram dentro desses critérios de saúde financeira que nós analisamos aqui, nesses 8 parâmetros, pessoal. Então são empresas, na minha opinião, excelentes. E aí, eu já quero perguntar a vocês, você possui alguma delas em carteira? Qual delas? Coloca aí nos comentários. E, para eu ter certeza que você ficou comigo até o momento desse vídeo, coloca aí nos comentários. A prosperidade me segue. Declara isso. A prosperidade me segue. Assiste o vídeo que eu separei com carinho para você. Está aqui embaixo. Até a próxima e fui!